Hoje a gente vai passear um pouco por entre fractais, mas no meio do caminho a gente vai encontrar várias bifurcações e qualquer direção que você escolher seguir a partir delas vai levar você diretamente para o caos. Antes de mais nada, se você ainda não viu o meu vídeo falando sobre a equação logística, ele está aqui na descrição. Assista, porque ele é essencial para compreender o que eu vou falar aqui. No vídeo anterior, a gente iterou essa equação para certos valores de R e viu que para alguns valores o comportamento dela é caótico e para outros valores o comportamento dela é periódico. Mas o que eu quero fazer hoje é algo um pouco diferente. Hoje eu vou montar com vocês um gráfico em que, para cada valor de R na equação logística, esse gráfico me mostre quais são os pontos em que essa equação vai ficar oscilando depois de várias iterações. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos ver na prática. Quando o R está entre 1 e 3, o meu gráfico ele tende a estabilizar para apenas um valor, e esse valor vai aumentando à medida que R aumenta. Quando eu chego em R igual a 3, agora as minhas iterações ficam oscilando entre dois valores. E aqui eu tenho a primeira bifurcação nesse diagrama. E depois chega lá para R igual a 3.5 e agora as iterações ficam oscilando entre 4 valores. Vocês perceberam que o número de pontos fixos dobrou de uma hora para outra? Primeiro era só um ponto fixo, depois 2, depois 4. Quando isso ocorre, eu digo que eu tenho uma bifurcação de dobro de período. E sabe o que é massa? Dentro desse diagrama, eu vou ter várias bifurcações de dobro de período à medida que R vai aumentando. E elas vão ficando cada vez mais frequentes. E aí, quando eu chego mais ou menos em R igual a 3.7, começa o nosso bom e velho caos. Ainda não é um caos comparável com R igual a 4, porque eu ainda tenho minhas iterações oscilando entre menos valores. E, além disso, até chegar de fato em R igual a 4, eu vou ver que essas iterações em alguns momentos vão voltar a apresentar comportamento periódico. Isso é representado por esses vazios aqui no diagrama. A propósito, esse é o diagrama completo. Agora vem aqui, meu filho, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Você tá ligado àqueles momentos na sua vida que parece que não tem escapatória? Que para todo lugar que você olha, não importa o quão fundo você olhe, parece que sempre dá na mesma situação. Complicado, né? Mas você sabia que o diagrama de bifurcação é uma metáfora para esses momentos da vida? Olha só o que eu estou querendo dizer. Se eu começar a dar zoom nesse diagrama, eu vou ver um negócio interessante. Cada nova parte que eu olho parece ser exatamente igual à anterior. Não importa o quão fundo eu olhe. Quando algum objeto apresenta esse comportamento, a gente chama ele de fractal. E os fractais, eles estão intimamente relacionados com o caos. Então, se às vezes a sua vida parece se comportar como fractal, isso é só mais uma manifestação desse caos que a gente chama de existência. E tem um fractal bem famosinho que eu queria mostrar para vocês também. O nome dele é Conjunto de Mandelbrot. Olha a cara do menino aí, olha. Bonito, né? Eu acho bonito. Esse fractal ele é obtido através de iterações com números complexos na equação Gn mais 1 igual a Zn ao quadrado mais C, onde C é um número complexo qualquer. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre números complexos, mas só para vocês não ficarem perdidos, o processo é o seguinte. Você pega qualquer número complexo C e começa a iterar considerando Z0 igual a 0. E aí, se depois de várias iterações, esse número que você escolheu, ele tender a atingir valores cada vez maiores, ou seja, ele tender ao infinito, descarta ele não faz parte do conjunto. Mas aí, se você escolher um número, começar a iterar e depois de várias iterações, ele tende a estabilizar para um valor
ou fica oscilando entre 2 valores, 3, enfim, se ele apresentar comportamento estável, ele faz parte do conjunto. E aí todos os números complexos que fazem parte do conjunto formam esse trambolho aí que é o conjunto de Mandelbrot. Esse conjunto é um dos fractais mais bonitos já conhecidos e particularmente para mim ele é tão belo que se assemelha até a uma obra de artes. Mas o mais incrível é que não foi nenhum ser humano que imaginou ou desenhou essa pequena criatura matemática. Ela é obtida somente por iterações em uma equação simples e é uma obra de arte de mérito único e exclusivo da matemática. Pare um pouco para admirar a beleza desse conjunto e pensar sobre o quanto tudo isso é incrível. Equações, números complexos, lógica matemática, tudo isso produzindo algo tão belo comparável a uma obra de artes. E nesse momento você consegue ver que, apesar de nunca terem permitido que nós víssemos isso na escola, a matemática e a arte não são tópicos tão distantes assim. Na verdade, para aqueles que conseguem enxergar com clareza, matemática e arte são a mesma coisa. Tá, mas além do fato de ambos serem fractais e serem gerados por uma fórmula iterativa, esse conjunto ele tem alguma coisa a ver com o diagrama de bifurcação também, com a equação logística? Aí é que a coisa fica bonita. O negócio é que só olhando para o conjunto de Mandelbrot, a gente consegue saber de fato quais são os pontos que apresentam um comportamento estável depois de várias iterações. Mas a gente não consegue saber detalhes sobre esse comportamento estável. Por exemplo, se depois de muitas iterações o ponto ele fica estabilizado para um valor só, ou se ele tende a oscilar entre 2 valores, 3, 4, e quais são esses valores exatamente. A gente não consegue saber disso só olhando para o conjunto de Mandelbrot. Um exemplo é o número -1. A gente percebe que depois de várias iterações nessa equação, ele tende a ficar oscilando entre 2 valores. Beleza, apresenta comportamento estável, então faz parte do conjunto. Mas só olhando para o conjunto de Mandelbrot, a gente não consegue saber que o número -1 em específico fica oscilando entre 2 valores. A gente só consegue saber que ele faz parte do conjunto e é isso. Mas se a gente quiser, a gente pode tentar estudar a estabilidade desses pontos para ver se a gente encontra algum padrão. Isso já foi feito e um padrão foi encontrado. É o seguinte, nesse cardioide principal aqui, os pontos eles tendem a estabilizar para apenas um valor. E esse valor vai aumentando à medida que a parte real desse número vai decrescendo. Nesse segundo coiso aqui, os pontos eles ficam oscilando entre 2 valores. Nesse terceiro coiso, os pontos ficam oscilando entre 4 valores. Para ainda, isso não te lembra nada, não? Pois é, se a gente adicionar mais um eixo para fazer o diagrama desses pontos, que nem a gente fez com a equação logística, a gente vai ver que o conjunto de Mandelbrot se comporta exatamente como o diagrama de bifurcação. Sim, o diagrama de bifurcação também é uma parte do conjunto de Mandelbrot. As partes em que esse diagrama apresenta caos correspondem no conjunto de Mandelbrot a essa parte aqui, ó, que ele fica bem fininho, simbolizando que aqui os pontos não fazem parte do conjunto, ou seja, apresentam um comportamento instável. Em outras palavras, comportamento caótico. E isso é representado no diagrama. E você lembra que no diagrama de bifurcação, na equação logística, depois de uns instantes de caos, antes de chegar em R igual a 4 de fato, ainda tinha alguns momentos que as iterações voltavam a apresentar comportamento estável, periódico. E vocês lembram que eu disse que isso era simbolizado através daqueles vazios no diagrama? Então, aqui no conjunto de Mandelbrot, isso é simbolizado através desse mini conjuntinho de Mandelbrot que eu tenho aqui,
depois que ele fica bem fininho. A gente interpreta isso assim. Aqui, os pontos apresentam comportamento instável. Quando chega nesse mini conjuntinho de Mandelbrot, volta a apresentar comportamento estável. Eles voltam a fazer parte do conjunto. E depois que passa deles, é caos de novo. Nenhum ponto aqui mais faz parte do conjunto. E todos apresentam comportamento instável. E esses outros coisinhos aqui no conjunto de Mandelbrot também apresentam seu comportamento estável, seus períodos, seus pontos fixos, mas a gente não consegue encontrar eles no diagrama, porque esse diagrama só nos mostra a parte real. E lembre que aqui no conjunto de Mandelbrot a gente está lidando com números complexos, e nem todos os números complexos vão possuir somente a parte real. Pois é, dona menina, eu não sei tu, mas eu acho essa doidice um negócio muito bonito de se ver. Eu tenho que admitir, apesar desse negócio de fractal, de bifurcação, não ter nenhuma aplicação no mundo real, ainda assim é bonito. E quem disse que não tem aplicação, hein? Oxe, e tem, é? Oxe, tem. E tem até demais, viu? Ah, pois então agora eu quero ver. Me amostre, vai, essas aplicações. Eu quero ver. Amostro sim, minha filha, pode deixar que eu amostro. Mas hoje não, que eu já tô cansada. Isso é assunto para outro vídeo. Então é isso aí, meu filho. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever. Agora eu tô indo-se embora, mas não precisa chorar não. Precisa chorar não, que próxima semana eu volto com mais um Saber Vale Tudo. Você não vale nada, você vale tudo. Você topa qualquer parada, pois você quer ser tudo.